Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 9. Amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 9. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? E a palavra se encontra em Apocalipse 3, o 8 e o 9. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O 9, meus irmãos. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele sabe, meus irmãos, da minha e das tuas obras. Ele sabe que mesmo na minha e na tua pouca força, eu e você não negou o nome dele. Eu e você continuou fazendo a vontade dele. Eu e você continuou fazendo a obra dele. E que você não parou, meus irmãos. Que você perseverou. Que você continuou na nossa caminhada. Mesmo tendo pouca força, meus irmãos. Mas aí você não desistiu dele. E é por isso, meus irmãos, que nessa tarde ele está abrindo a porta para mim e para você, meus irmãos. Porque a porta que Deus abre, meus irmãos, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que as portas vão estar fechadas para mim e para você? Vai sim. Porque a gente tem que passar, meus irmãos, pela provação. A gente tem que ser provado. Mas nessa tarde, meus irmãos, chegou o tempo, meus irmãos, das portas abertas na minha e na tua vida. Porque o tempo da porta fechada foi só até hoje, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus está abrindo a porta para mim e para você. Porque Ele viu que você, mesmo na nossa pouca força, e você continuou fazendo a vontade dEle. E você continuou adorando a Ele. Que você não parou, meus irmãos, na caminhada. E é por isso que nessa tarde Deus vai abrir a porta para mim e para você, meus irmãos. Deus vai abrir a porta para mim e para você, a qual você não esperava. A qual você nem imagina, meus irmãos. Porque Deus é Deus de coisas grandes, meus irmãos. Porque você pensa pequeno, mas nosso Deus, Ele é grande, meus irmãos. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo, meus irmãos. E quando Ele quer abrir a porta para mim e para você, meus irmãos, não tem quem peça. E hoje, meus irmãos, as portas vão ter que se abrir para mim e para você, meus irmãos. Porque chegou o meu teu tempo. Porque as portas estavam fechadas só até hoje, meus irmãos. Porque as portas vão ter que se abrir, meus irmãos, para mim e para você. Porque você continuou adorando esse Deus maravilhoso. Porque você continuou fazendo a vontade dEle. Mesmo na nossa pouca força. E é por isso que nessa tarde, meus irmãos, Ele vai abrir a porta para mim e para você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo. Deus se agrada daquele, meus irmãos, que em meio a pouca força não para na caminhada. Que continua, que prossegue. Deus se agrada desse, meus irmãos. E é por isso que nessa tarde Ele vai abrir a porta para mim e para você, meus irmãos. Porque as portas nessa tarde vão ser abertas para mim e para você. Portas que eu e você nunca imaginou. Nessa tarde Deus está abrindo, meus irmãos. Deus está quebrando o cadeado, meus irmãos. Deus está quebrando a algema. Para abrir a porta para mim e para você, meus irmãos. Porque a porta vai ter que se abrir, meus irmãos. Queira o inimigo ou não queira. Porque quem manda na tua vida é Deus, meus irmãos. E a porta vai ter que se abrir para mim e para você, meus irmãos. Porque chegou o meu teu tempo de viver o que Deus tem para mim, para você. Chegou o nosso tempo, meus irmãos, de viver as promessas de Deus na minha tua vida. Porque o inimigo faz de tudo, meus irmãos, para a porta não se abrir na minha tua vida. A gente tem que saber, meus irmãos, que ele se levanta na minha tua vida só para cair. Porque quando Deus manda, meus irmãos, até o diabo tem que obedecer. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está abrindo a porta para mim e para você. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos. Porque quem manda na minha tua vida é Deus. E quando Deus quer abençoar-me a você, meus irmãos, não tem ninguém que possa impedir. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Não olhe para a voz, meus irmãos, medite na letra do louvor. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, a dor que não passava, achei que não ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava, mas minha alma só gritava.
e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi um remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, Deus está escrevendo uma nova história na tua vida, meus irmãos. E que você esqueça o que passou, as coisas que fez você sofrer, as coisas que fez você chorar. Que você esqueça, meus irmãos, porque nessa tarde Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Que você se prepare, meus irmãos, para viver o novo de Deus na nossa vida. Porque Deus é Deus, meus irmãos, de fazer tudo novo na tua vida. Deus é Deus, meus irmãos, de fazer com que você esqueça o passado. Porque o passado, meus irmãos, tem que ficar para trás. A gente tem que, que focar, meus irmãos, no nosso presente. No que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. No agora. E deixar o que passou para trás, meus irmãos. Que é para você viver o que Deus tem para mim e para você. Que você esqueça o passado, meus irmãos. Para que você venha viver o que Deus tem para mim e para você. Porque o que já foi, meus irmãos. E você já passou. E você sobrevivemos. Mas que nessa tarde você esqueça. Tudo que fez você sofrer. Tudo que fez você chorar. Porque nessa tarde Deus vai escrever coisas novas na tua vida. Você se prepare para viver o que Deus já preparou para mim e para você. Você não vai nem lembrar, meus irmãos, do passado. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão lindo. Você não vai nem lembrar do que passou. Você não vai nem lembrar do sofrimento que você passou. Porque Deus é Deus, meus irmãos, de fazer que você esqueça tudo que fez você sofrer, tudo que fez você chorar. Porque quando você começar a viver o que Deus já preparou para você, você não vai nem lembrar, meus irmãos, do que você sofreu. Porque Deus é Deus de fazer isso na tua vida, meus irmãos. Deus, Ele faz com que a gente esqueça, meus irmãos, tudo que fez a gente sofrer. Porque tudo que Deus faz é perfeito, meus irmãos. E nessa tarde, Deus já preparou tudo novo para mim e para você. Tudo novo, meus irmãos. E você vamos viver uma nova história, meus irmãos. Porque Deus já escreveu uma nova história na tua vida. Porque o velho, meus irmãos, ficou para trás. O passado ficou para trás. Que você se prepare para viver a nova história de Deus. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já está escrevendo a minha e a tua história. E aí você vamos viver, meus irmãos, o que Deus tem para mim e para você. Porque o que passou, meus irmãos. Ficou para trás. Foi aprendizado e testemunho para mim e para você. Mas eu e você vamos viver o que Deus já preparou para mim e para você. Uma nova história, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.